Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num material que é um verdadeiro tesouro do pensamento brasileiro sobre educação. Vamos falar de trechos do livro A Alegria de Ensinar, do grande educador Rubem Alves, que ele publicou lá em 1994. Um livro incrível, super atual ainda hoje. Muito. E a nossa ideia aqui é explorar as ideias dele que são, assim, ao mesmo tempo super poéticas e muito provocadoras. Ele já abre o livro com uma frase que te faz parar para pensar. Qual delas? Ensinar é um exercício de imortalidade. Ele fala que o professor continua vivo naqueles que aprenderam a ver o mundo pela magia da sua palavra. Nossa, isso já é o oposto de tudo que a gente ouve hoje, né? Só se fala em esgotamento, em burnout na profissão. Exatamente. Ele propõe falar não do sofrimento, mas da alegria. Isso. E ele tem uma comparação ótima para isso. Ele não nega as dores da profissão, claro, mas ele as compara às dores de parto. São gigantescas, mas são esquecidas pela alegria de gerar uma vida nova. É uma ótima analogia. E para explicar de onde vem essa alegria, ele busca uma metáfora fantástica em Nietzsche, a de Zaratustra. Ah, sim. Zaratustra, depois de 10 anos acumulando sabedoria, sozinho numa montanha, ele sente uma necessidade que não dá para controlar, a de descer e compartilhar. Ele precisa transbordar. Exato. Ele se sente como uma abelha cheia de mel, ou uma taça que precisa se esvaziar. Para o Rubem Alves, o conhecimento só gera alegria de verdade quando é compartilhado. É uma alegria que não cabe em uma pessoa só, né? Precisa ser dividida. Isso. E é a partir daí que ele lança a provocação que é, para mim, o coração do livro. Ser mestre é, no fundo, ensinar a felicidade. Ensinar a felicidade. Se tipo matemática, história, ciências, elas seriam apenas as taças. Mas o conteúdo que importa mesmo, o vinho que enche essas taças, deveria ser o deleite, o prazer. E se não for assim? Se os alunos não sentem essa alegria, para ele a missão do professor fracassou. Ele até diz que os professores deveriam ter a coragem de falar: eu sou um pastor da alegria. Pastor da alegria. É uma imagem linda, mas soa quase utópica, né? Totalmente. Como que um professor, muitas vezes sobrecarregado, mal pago, com salas lotadas, vai encontrar forças para ser um pastor da alegria no dia a dia? Então, ele não só reconhece essa distância, como ele usa essa contradição como ponto de partida para toda a crítica dele. Ah, então a alegria é o gancho. É o gancho. Ele joga essa ideia no ar para depois nos mostrar o abismo que a separa da experiência real, sabe? A primeira pergunta que ele faz é: qual criança em sã consciência diria que a escola é um lugar de felicidade? A resposta é meio óbvia. Pois é, ele mesmo conta que em toda a vida escolar dele, ele só se lembra com carinho de 2 professores. Só 2, nossa, isso é impressionante. Apenas 2. Uma professora que os tratava como filhos, com afeto, e um outro que o apresentou ao amor pela leitura, que abriu um mundo novo para ele. E os outros? Todos os outros ele descreve como inimigos. E a maior alegria da turma era quando um professor ficava doente e não tinha aula. É um retrato bem duro da experiência dele como aluno. É muito curioso ele falar com tanta paixão sobre a alegria de ensinar, tendo tido uma experiência de aluno tão traumática. E ele resume essa falta de propósito com o que ele chama de lei de Charlie Brown, é isso? Sim, é a síntese perfeita do absurdo. Você tira boas notas para passar de ano, Ok. passa de ano para ir para o colégio, vai para o colégio para passar na universidade, entra na universidade para conseguir um bom emprego, E aí? consegue o emprego para ganhar dinheiro, ter filhos e... Mandá-los para a escola para tirar boas notas. É um ciclo. Um ciclo que se alimenta de si mesmo? Uma esteira rolante sem um destino que faça sentido, né? Exatamente. E é aqui que a análise dele fica assim, bem cortante. Ele diz que a miséria da educação não está na sua falta de recursos ou nas suas falhas. Não. Onde está, então? Está na sua extraordinária eficiência em atingir os seus objetivos. Espera aí. O sucesso do sistema é o problema. Como assim o sucesso em quê? Em nos fazer seguir essa lei de Charlie Brown? Exato. O sucesso em nos transformar em peças úteis para a sociedade. E para explicar isso, ele usa a metáfora mais brutal do livro, que é a das vacas e moedores. Vacas e moedores? As crianças, para eles, são como as vacas.
Seres oníricos, sabe? Belas que ficam ali, paradas, contemplando nada, nos fazendo sonhar. Mas, do ponto de vista da utilidade, são inúteis. E as escolas seriam os... Os moedores de carne. Uau! Moedor de carne é uma metáfora brutal. É quase ofensiva. Será que não tem um exagero aí? A metáfora é brutal de propósito, para chocar. Ele não está falando de professores individuais ou de escolas específicas, mas do sistema educacional como uma máquina, uma estrutura. Uma máquina que, por padrão, pega seres únicos, cheios de sonhos, de particularidades, e os transforma numa pasta homogênea. Carne moída. Rolos de carne moída, todos iguais, prontos para serem embalados e vendidos no mercado como profissionais úteis. E a formatura seria o quê? O ritual de embalar esses rolos em plástico. Nossa. A eficiência do sistema, então, é a sua maior tragédia. Exatamente. E essa imagem do moedor de carne é devastadora. Mas como que a escola consegue fazer isso? É só pela rotina? Pela pressão das notas? Alves vai além, né? Ele descreve um mecanismo quase mágico por trás disso. Sim, ele argumenta que não é só um processo mecânico, é existencial. Ele descreve como um feitiço. Um feitiço. É. Ele conta a história de um príncipe lindo que uma bruxa, por inveja, transforma em sapo. A bruxa só precisa dizer uma coisa: você é um sapo. E o príncipe, por medo, acredita na palavra dela. No momento em que ele acredita, ele vira um sapo. E o pior vem depois. Ele se esquece de que um dia foi príncipe. Ele perde a memória da própria natureza. Completamente. E aí ele vai para a escola de sapos. Lá ele aprende as coisas de sapo. Coachar, comer moscas, gostar do lodo. Ele se torna um aluno tão bom, aprende tão bem a realidade sapal, que a natureza original dele de príncipe fica soterrada, esquecida. Nossa! E aqui vem a conclusão cortante de Alves. Toda aprendizagem produz o esquecimento. O nosso corpo, a nossa identidade, se torna igual às palavras que os outros plantaram em nós. Essa frase é uau. É totalmente contraintuitiva. Normalmente a gente pensa o oposto, que aprender é acumular, é somar. Mas ele está dizendo que, para aprender a ser sapo, você precisa esquecer que é príncipe. Isso muda tudo. Mostra como a educação pode ser um processo de subtração, não de adição. Exato, você subtrai a sua essência para adicionar uma identidade útil. É por isso que ele valoriza tanto a ideia de desaprender. Ele até cita o pensador Roland Barthes, que fala das 3 idades do educador. Quais são? A primeira é a idade em que se ensina o que se sabe. A segunda, mais complexa, é a que se ensina o que não se sabe. E a terceira, a mais sábia de todas, é a idade em que se desaprende. Mas o que significa desaprender na prática? É jogar fora o conhecimento? É defender a ignorância? Não, de forma alguma. Desaprender, para o Alves, é o ato de quebrar o feitiço. O que foi aprendido e solidificado é a tal realidade sapal. Desaprender é questionar essa realidade. É duvidar das palavras da bruxa. É um esforço ativo para se lembrar do príncipe esquecido. É como diz um verso do Alberto Caeiro, que o Alves adorava citar: procuro despir-me do que aprendi. É um processo de se despir das roupas de sapo para reencontrar a pele de príncipe. É um resgate, então. É um resgate. Ele usa outra analogia linda, a das lagartas e borboletas. A educação, quando funciona como esse feitiço, transforma borboletas, seres alados, livres, em lagartas. Que são presas a uma folha só. Exato. As lagartas são úteis, eficientes, mas vivem presas a uma única folha. A miséria da educação, ele insiste, se revela onde ela é mais excelente, em transformar potenciais Leonardos da Vinci em funcionários eficientes. Falando nisso, o exemplo que ele usa para ilustrar esse potencial perdido é justamente o do Leonardo da Vinci, né? Exatamente. O homem que personificava a curiosidade sem limites. Pintor, músico, arquiteto, engenheiro, a mente dele voava em todas as direções. E aí vem a pergunta provocadora de Alves. Se Leonardo da Vinci vivesse hoje, ele conseguiria um emprego numa grande corporação?
No texto, ele usa a IBM como metáfora para qualquer grande organização, e a resposta dele é um sonoro não. Provavelmente não. Iriam olhar o currículo dele e dizer: esse cara não tem foco, é disperso. A especialização do tal moedor de carne não tolera esse tipo de gênio. Não cabe na caixinha. Vista. Precisamente. Instituições de excelência, diz o Alves, precisam que o pensamento marche no ritmo dos tambores. E o pensamento do Leonardo era selvagem e incontrolável. Ele seria visto como um problema. Um risco, não um gênio. Exato. Então, se o sistema nos transforma em lagartas e rejeita os Leonardos, qual é a saída? Como a gente quebra o feitiço e resgata a borboleta? Para ele, a resposta é surpreendentemente simples e, ao mesmo tempo, profunda. A brincadeira. A brincadeira. Sim. Ele conta uma história simples, de quando observava a neta pequena, brincando com bolinhas de gude, totalmente absorta num estado de pura alegria. Ele propõe que a vida é, na sua essência, para ser brincada. O brinquedo é a coisa mais importante do mundo, justamente por ser inútil. Inútil. Essa é uma ideia forte. Inútil no sentido de que não serve para produzir nada, não gera lucro. A finalidade do brinquedo é a alegria que ele gera no ato de brincar. É na brincadeira que a gente se encontra com o que a gente ama, com o que nos dá prazer, sem um porquê, sabe? Entendi. Ele chega a dizer algo bem radical, que a única finalidade do saber adulto deveria ser a de criar condições para que a criança dentro de nós possa continuar a brincar para sempre. Faz muito sentido. A gente vive numa cultura obcecada por produtividade, por otimização. A ideia de fazer algo só pela alegria do processo, sem objetivo final, parece quase subversiva hoje em dia. É totalmente subversiva. E isso nos leva à história do carrinho que talvez seja a síntese mais bonita de todo o pensamento dele. Como essa história? Ele descreve um carrinho que ganhou, feito por um menino pobre. O corpo do carro era uma lata de sardinha, as rodas, pedaços de uma sandália havaiana velha. E para ele, ali estava a origem de todo o pensamento verdadeiro. Nossa. O pensamento não nasce da riqueza de recursos. Ele nasce do sonho, do amor por um objeto que ainda não existe, da necessidade de criá-lo com o que se tem à mão. Às vezes é a pobreza que nos obriga a sonhar, a inventar. E isso redefine completamente o papel do educador, imagino. Completamente. Ele conclui com uma frase que amarra tudo. Os educadores, antes de serem especialistas em ferramentas do saber, deveriam ser especialistas em amor. Intérpretes de sonhos. Intérpretes de sonhos. O trabalho não é depositar conteúdo, mas interpretar o sonho do aluno e dar a ele as ferramentas para construí-lo. Então, o que a gente tira de tudo isso? A visão do Rubem Alves é um paradoxo fascinante. Ele começa com a mais pura alegria, mergulha na brutalidade da realidade com moedores de carne e feitiços e, no fim, nos oferece um resgate pela simplicidade da brincadeira, dos sonhos. É um chamado, né? Um chamado para proteger radicalmente a imaginação contra um sistema que parece só valorizar a conformidade e a utilidade. Exato. E essa jornada toda reflete o que ele acredita ser o percurso final do verdadeiro mestre. Num outro texto, ele descreve esse caminho. Num primeiro momento, o mestre ensina o que sabe. O básico. Ele entrega os mapas do mundo conhecido, as receitas que funcionam, a segurança da terra firme. Ele dá ao aluno as ferramentas para sobreviver no mundo que já existe. Isso é o esperado, né? Sim, mas a tarefa final dele, a mais importante, é outra. É levar o discípulo até a beira do mar desconhecido. É mostrar a ele a fronteira do saber, o ponto onde os mapas se tornam inúteis. E como se navega nesse mar sem mapas? Aí é que está a provocação final dele. Para essa aventura, o conhecimento aprendido, as receitas, não servem para nada. É preciso navegar usando uma única bússola, os sonhos. Navegar pelos sonhos. O conhecimento verdadeiro não está na repetição de respostas, mas na coragem de explorar o que não se sabe, de fazer novas perguntas. A verdadeira educação começa quando o mestre finalmente para de dar respostas e diz ao aluno: conte-me os seus sonhos, para que sonhemos juntos. Se esse resumo te ajudou a entender melhor o livro, deixa o like, isso fortalece muito o canal. Se inscreve também para continuar acompanhando resumos que transformam livros em ideias claras.
E lembra, na descrição do vídeo tem os links para acessar ou comprar o livro, caso você queira se aprofundar. A gente se vê no próximo vídeo.